O coaching, na realidade, é algo muito novo, né? No Brasil mesmo ele existe há 15 anos, o coaching de maneira geral. E aí, através do coaching de maneira geral, a coisa foi se subdividindo, foram aparecendo nichos, né? E um dos nichos que apareceu foi o nicho parental, né? Assim como o nicho educacional, como o life coaching. Mas aonde ele surgiu com uma evidência maior foi o coaching dentro das empresas, porque começou a se perceber um resultado muito grande dentro do desempenho dos funcionários, né? E através daí a coisa foi migrando. E o coaching parental é quando a gente busca um maior desenvolvimento dentro da nossa família, porque a gente tem tantos projetos paralelos, né? E por que os projetos fora de casa tomam uma proporção maior, sendo que se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar qual é o seu maior projeto de vida, o que é mais importante na sua vida, ela vai dizer que é a família dela. Então, qual é o cuidado e o olhar que a gente tem para isso, né? Então, o coaching parental veio para isso. O coaching, ele não trabalha com respostas ou com modelos prontos. A gente trabalha muito com as próprias respostas, porque principalmente dentro da família, porque o que cabe para a sua vida não necessariamente vai caber para a minha. Então a gente trabalha dessa forma, descobrindo o que te faz feliz, qual é o modelo que você deseja para a sua família. E a partir disso a gente trabalha para o maior desenvolvimento, né? Onde a gente possa ser melhor e onde a gente possa levar os nossos filhos para um lugar melhor, também dentro da sistemática da nossa família, que cada uma tem a sua, né? Exatamente, também é isso, né? A gente vai dar dicas práticas, como a gente pode parar e analisar um pouquinho como é que está o nosso modelo familiar, porque a gente não tem o hábito de se questionar. A gente se questiona muito pouco, às vezes a gente entra num piloto automático e acaba não parando para fazer perguntas a respeito de onde a gente quer chegar, se é isso mesmo que a gente deseja, quais são os nossos valores, o que a gente quer passar para os nossos filhos. E aí também as questões corriqueiras que acontecem na vida de todo mundo, né? Que quando a gente vai criar filho, a gente tem muitos desafios. Eu também sou mãe e tenho as minhas questões, tenho os meus erros, assim como todas as mães, é uma tentativa diária, né? E o grande desafio é não se cansar. Eu acho que o maior desafio das mães é essa paciência de amanhã acordar e tentar de novo. Porque é muito desafiador, né? Porque é um projeto de realmente formar seres humanos. Ser mãe é formar ser humano. E não tem nada que possa ser mais importante do que formar ser humano. A família perfeita de propaganda de margarina. Impossível a família perfeita, né? Impossível. A gente tem as birras, a gente tem os conflitos, a gente tem as dificuldades, a gente tem as nossas culpas, né? Quando nasce uma mãe, de alguma maneira já nasce uma pessoa culpada ali, né? Se você fica demais, é porque você não está se cuidando, não está vendo, está se abandonando como ser humano, está abandonando o seu casamento, ou se você fica pouco, é porque você não deu qualidade, aí você vai numa loja de brinquedo e enche seu filho de brinquedo, ou num determinado momento você gritou mais do que deveria, e é assim que a gente vai, né? É uma tentativa e erro o tempo todo. O que a gente não pode esquecer é da tentativa, né? Eu acredito que esse peso maior sobre a mulher seja uma questão muito mais cultural, né? A gente cresceu dessa forma e a gente se acostumou a ser assim. Nós, de alguma maneira, a gente acredita que a mulher ela tem a obrigação de saber ser mãe. E que o pai não sabe nada porque ele é homem, né? Então, nem a gente precisa saber tudo e nem eles não sabem nada. Na verdade, é um aprendizado dos dois lados, né? Principalmente quando chega um primeiro filho. A gente precisa aprender junto. E uma das grandes questões que eu acho que é importante a gente parar e olhar, principalmente nos dias de hoje, é que em muitos momentos a mãe está tão enraizado nela essa ideia de que a mãe tem que tomar conta de tudo, que a gente puxa essa responsabilidade e não dá nem espaço para esse homem fazer nada. Porque quando ele vai tentar fazer alguma coisa, o nosso olhar é muito crítico, né? Não, porque olha lá, não sabe fazer, olha lá, demora 2 horas para trocar uma fralda, olha lá, tá bom, vou lá e faço eu. Né? Então, talvez ele não vai fazer da forma com que a gente faria, mas ele vai fazer da forma que ele sabe e da forma que ele também vai aprender. Então, é muito mais os dois lados
permitirem isso, não se cobrarem tanto. Então a responsabilidade é dos dois, né? A gente tem a ideia, o pai, ele me ajuda muito, né? Esse pai é muito colaborativo porque ele me ajuda. Na realidade ele não ajuda, ele é tão importante quanto. Os papéis são insubstituíveis. A mãe tem o papel de mãe e ela pode ser a melhor mãe que ela puder, mas ela nunca vai ser um pai. E o pai vai ser o melhor que ele puder, mas ele não vai ser uma mãe, né? Então as coisas são complementares. Olha, respondendo dentro da linha coaching, né? A gente trabalha muito com o que cabe para a sua família, qual é o seu modelo de vida. Na realidade, a gente está em processo, né? Isso não é só com relação à maternidade ou paternidade. Nós estamos em processo a vida toda. Graças a Deus, a gente tem a chance e a oportunidade de estar sempre melhorando e sempre mudando e tudo. Então, a gente falar em momento perfeito, talvez não exista um momento perfeito para nada, porque a gente não está pronto. E o dia que a gente estiver pronto, acabou, né? Então, talvez exista um momento mais oportuno, onde eu estou melhor financeiramente, onde eu estou com um trabalho melhor, e aí você vai olhar uma outra questão, tá, eu estou num bom trabalho, mas talvez eu vá trabalhar mais e vai dar menos atenção, se eu estou... Então, é muito difícil a gente falar em fórmulas, né? Existe talvez momentos mais oportunos, menos oportunos, e existe também a questão da resiliência, que ela acaba em qualquer momento. Se uma gravidez aconteceu, né, talvez seja a hora de aceitar isso e vamos trabalhar com o que a gente tem, como tudo na vida, né? Vamos fazer o melhor de acordo com o que dá para ser feito, sem ficar de mimimi com o que foi, com o que eu não gostaria, com o que... Vamos olhar o que a gente tem e fazer o melhor possível. E gravidez é bênção sempre, né? É filho, é vida. Quando essa mulher ou essa família resolve ter um segundo filho, ou quando isso acontece de alguma maneira, a gente já tem muito uma ideia de que isso vai ser um problema, né? E a gente já acaba levando a situação para isso. Tem sempre alguém que você vai encontrar fora e que vai te dizer, ixi, como é que tá a reação do primeiro? Nossa, agora ele vai sofrer os ciúmes e tal. E não necessariamente isso precisa acontecer. Porque, na realidade, a configuração familiar ela é muito ampla, né? A gente não tem, como a gente não tem um modelo de felicidade, a gente também não precisa ter um modelo do que é uma família, de uma propaganda de margarina, né? As coisas, na vida real, as coisas não funcionam assim. Então, quais são os sistemas familiares? A gente tem aí, hoje em dia, crianças que são criadas por avós, a gente tem a figura da madrasta, do padrasto, dos meio-irmãos, a gente tem as relações homoafetivas. Então, quer dizer, a família, o que é família para você? Né? Quando, sei lá, um casal de idosos, os filhos já não estão em casa, já entraram netos, esse casal deixou de ser família? Não necessariamente. Então, todos de alguma maneira temos família e somos família. E aí a gente vai subdividir isso, né? A gente tem a nossa família dentro de casa e tem uma grande família. E tudo isso é super importante quando tem criança envolvida, porque é a partir daí que surgem as memórias afetivas, né? Onde essa criança, o primeiro berço dessa criança é na família. Sem dúvida, a estrutura familiar é o que é a mola mestra desse começo de vida. Ninguém, em situação nenhuma, está fadado ao fracasso, né? Isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Sempre é possível dar uma reviravolta na vida. Agora, a gente não pode negar a importância desse primeiro momento, porque é onde é construído os seus valores, aonde o sentimento de pertencer, o sentimento de ser amado, de ter as suas convicções. É nesse primeiro momento que se constrói isso, a base, né? E aí depois é óbvio que a gente pode ir transformando a vida ao longo do tempo. Uma coisa que a gente costuma dizer é que
dá para ser feliz, dá para criar uma criança de uma forma muito saudável e criar uma criança com potencial para ser feliz, ainda que seja uma mãe e um filho. Não tem a figura do pai. Ok, é o que temos, né? Esse é o nosso modelo familiar. Então, como a gente estava dizendo antes, vamos fazer o melhor possível. Essa criança não vai ser infeliz porque ela não tem um pai. É o que ela tem. Né? E é o que a gente tem para fazer com isso. Então, dá para a gente tentar fazer o melhor e tentar todos os dias, independente da sua configuração familiar e do que te faltou. Porque nós somos o resultado de tudo que tivemos e de tudo que nos faltou. Então, a gratidão pelo que nos faltou também é muito importante, né? São experiências muito diferentes, né? E que mais uma vez a gente não pode falar em modelos. A gente fala novamente sobre experimentação, erro e mais uma palavrinha importante aí que eu acho que é a disponibilidade. Estar disponível para essa tentativa, né? O amor, ele também surge muito dessa disponibilidade, do quanto você se está inteiro naquela relação. É óbvio que você talvez seja um pouco mais complicado você criar filhos que não venham do seu casamento, mas talvez você tenha gratas surpresas. É como você falar numa criança adotada, né? A gente não pode falar em regra, a gente pode falar em disponibilidade para aquilo. E não necessariamente você dizer, não deu certo porque era filho do meu marido ou porque... Então, esses padrões não existem. Existem seres humanos tentando fazer algo ou não tentando. A ideia do Mãe Coruja é justamente isso, trazer temas que falem não somente de como lidar com as dificuldades, mas pensar sobre elas, né? Eu acho que um dos maiores desafios é a gente sair desse caminho natural de pensar sempre as mesmas coisas, de seguir aquilo que o seu vizinho faz, o que a sua amiga faz e parar para pensar qual é o seu modelo ideal diante das dificuldades que todas vão ter, né? Todos nós vamos lidar com dificuldades talvez semelhantes, mas a nossa forma de lidar com isso pode ser muito diferente. É o nosso olhar, né? Todo ponto de vista depende da vista de cada ponto. O meu olhar sobre algo é muito diferente do seu. Então, o Mãe Coruja traz isso. A gente pode falar sobre a mesma birra que acontece na minha casa e que acontece na sua, mas que é sobre o meu olhar, sobre o que é importante para a minha família. Então, a gente pode esperar muita coisa por aí. Então, são assuntos de mães reais, a partir de uma mãe real. Olha, a minha ideia aqui é poder colaborar de alguma maneira, independente se eu vou trazer uma resposta pronta, talvez não, acho até provável que não, né? A ideia é a gente colocar um pouquinho essa mãe que está em casa também para pensar sobre os assuntos que são importantes para a vida dela. Então ela pode me trazer uma pergunta, a gente está pronta para isso e talvez eu devolva com outra pergunta, que vai no mínimo fazer pensar.